Olá, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão. E o tema de hoje é acolhida na colônia. Um grande abraço para todo o pessoal do meio rural que também acompanha o nosso programa. O entrevistado é o Sebastião Vanderlini, que é associado da Acolhida na Colônia e consultor também. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Como surgiu e qual foi a ideia de se fazer, de se constituir essa acolhida na colônia? Bom, a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia é uma proposta, um modelo francês, surgiu na França na década de 80, por conta de um movimento que existia na Europa para que não se esvaziasse o meio rural, né? É o mesmo movimento que passa no Brasil, que nós passamos no Brasil por um período de esvaziamento do meio rural, Evitar a Europa... a migração para os grandes centros. A migração para o meio urbano. Então, na década de 90, na região da encosta da Serra Geral, mais precisamente na região de Santa Rosa de Lima, Itápolis e nos arredores, nós tínhamos um esvaziamento muito grande. Muitas pessoas indo para o meio urbano, Sim. jovens, especialmente famílias inteiras, e essas famílias precisavam de alguma alternativa para que pudessem ficar no meio rural. Foi aí que surgiu o agroturismo, com uma proposta alternativa, uma proposta diferente, e as pessoas da cidade poderem ir para o meio rural, visitar, conhecer o meio rural e se hospedarem e serem bem recebidas, bem atendidas no meio rural. A acolhida na colônia é uma associação É uma associação de agroturismo. de agroturismo. De agroturismo, E ela sem fins lucrativos, lógico. exatamente. E como que ela funciona hoje? Bom, nós temos uma associação que surgiu inicialmente na encosta da Serra Geral em 1999, fruto de todo um processo de discussão, de debate na região. E hoje são 5 associações regionais, uma na encosta da Serra Geral, que envolve diversos municípios da encosta da Serra Geral catarinense, uma segunda associação na Serra Catarinense, com sede em Urubici, e mais 3 regionais no Vale do Itajaí, uma que é em Ituporanga, em Ibirama e uma outra em Rio do Sul. Então são 5 associações regionais com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, porém em regiões geográficas diferentes do estado de Santa Catarina. E os resultados, como é que foram? Conseguiram reverter aquele processo que acontecia? Um detalhe importante é que o agroturismo, ele cria mais uma oportunidade de renda no meio rural, ou seja, as pessoas têm a sua atividade, o agricultor tem a sua atividade no meio rural e o agroturismo passa a ser mais uma atividade. Ele inicialmente não é a principal renda da propriedade, ele abre a sua propriedade para que o visitante, a pessoa do meio urbano possa ir lá conhecer a sua propriedade, se hospedar lá e conhecer toda a região e aí sim, aos poucos ele começa a ter um aumento de renda a partir dessa sua atividade, até que ela passa a ser uma atividade importante na sua propriedade. Ela não é uma atividade assim que de uma hora para outra você transforma a propriedade e passa a ter uma principal renda. Você vai fazendo um processo gradativo de melhoria, de investimento na propriedade. Mudou a realidade? Mudou bastante a realidade. Nós olhamos para as propriedades que começaram há mais tempo, ou que tiveram a condição de investir um pouco mais, elas têm hoje uma boa renda vinda do agroturismo. Interessante, né? Como tem hoje mesmo, né? E muitas famílias dos centros urbanos, ao invés de ir para a praia, procuram o meio rural, né? Essa é uma questão importante, porque as pessoas da cidade cada vez mais procuram o meio rural para descansar. Tem uma semana agitada na cidade, elas procuram no final de semana descansar, ir para um ambiente mais tranquilo, onde tem a presença da natureza ainda preservada. Então tudo isso é um atrativo e faz com que as pessoas às vezes deixem a vida agitada da cidade para no final de semana passar em uma propriedade rural, poder ter o convívio com a família do meio rural, com a lida da propriedade rural, e isso tudo é importante. A evasão maior era de jovens, não é? Os pais ficavam, os filhos iam embora, né? Com esse evento e com essa possibilidade que foi aventada essa possibilidade e se tornou realidade, esses jovens ficaram? É uma questão sim, bastante importante, que houve um período que houve uma migração muito forte, especialmente na região das encostas da Serra Geral. Muitas famílias inteiras indo para a cidade, vendendo as suas propriedades, indo para as cidades. E aí com o agroturismo e outras atividades que têm alternativas no meio rural, começa a criar para o jovem uma perspectiva, porque o jovem vai para a cidade, porque às vezes ele não percebe mais no meio rural uma alternativa. Sim, ele quer uma alternativa, ele quer alguma coisa que seja viável, que lhe dê uma boa condição de vida e de renda. Então o agroturismo é uma das alternativas. Né? E o agroturismo é uma das alternativas. Exatamente. Nós temos alguns depoimentos, e a gente vai conhecer como é que funciona. Vamos ver.
causa do potencial que eu tenho na minha propriedade, que é a cachoeira. Então ali eu pensei que ia ter futuro. Quando nós chegamos aqui para implantar a acolhida na colônia, a gente ainda estava caminhando muito lentamente no turismo. E foi com a entrada dessa acolhida, então isso deu um alavanco assim, bastante grande para o desenvolvimento do turismo. Justamente com o objetivo de acolher as pessoas que vêm de fora em casas familiares, onde pudessem participar juntamente com as famílias, onde se hospedam e fazem sua alimentação, para que os turistas tivessem assim, uma acomodação e uma participação da vida ativa e diária das famílias onde eles iam se hospedar. E vista para a cachoeira, para ele se sentir bem à vontade, para ele ter um lugarzinho onde é que ele possa ficar quietinho, tranquilo, ter a cozinha, para ele fazer alguma coisinha, para ele se sentir bem sozinho, à vontade, o quarto, para ele ter um lugarzinho bem aconchegante para ele. Já está assim em franco desenvolvimento. A gente já sentiu uma diferença, as pessoas que entraram já estão bem interessadas e já estão colhendo frutos. Essa acolhida na colônia, você me falou em regiões. Quantos, assim, você tem como numerar os municípios que temos hoje em Santa Catarina que trabalham? Nós estamos hoje em aproximadamente 30 municípios do estado de Santa Catarina, sendo nas 5 regiões diferentes, na encosta da Serra Geral, na Serra Catarinense e 3 regionais no Vale. Então nós estamos em torno de 30 municípios que têm associados, uns com mais associados, outros com menos associados. Ô Sebastião, a tua participação, você tem uma propriedade dessas ou você tem... Como é que funciona? Você, ou Sebastião? Bom, nós temos uma propriedade rural em Santa Rosa de Lima, numa comunidade chamada Águas Mornas, a 4,5 quilômetros da cidade. Certo. E essa propriedade, há bastante tempo nós recebemos a propriedade é certificada orgânica, então a gente trabalha com turismo, a receber especialmente turismo pedagógico, ou seja, as escolas da Grande Florianópolis e de outras regiões, quando querem fazer um intercâmbio, visitar uma propriedade rural, a acolhida está sempre aberta e tem recebido bastante jovens, bastante estudantes. E nós estamos finalizando a construção de uma pequena pousada, de um pequeno chalé, para também poder hospedar pessoas na nossa propriedade. Você, na época, optou por isso também por entender que era uma alternativa de ficar no campo, no meio rural, ou é empreendedorismo puro? Na verdade, eu tenho acompanhado a associação desde o início. Eu participava durante um período como dirigente de uma cooperativa de crédito e sempre tive uma participação bastante próxima da associação. Conversava muito com os associados e tal. E a partir daí despertou o interesse. Então, na minha família, a gente chegou num momento, em 2006, 2007, que nós decidimos que queríamos fazer parte da associação. E a partir daí, nós começamos a organizar aos pouquinhos a propriedade. Então, hoje tem uma propriedade que tem... Além de receber para o turismo pedagógico, a gente tem criação de pequenos animais, tem fruticultura, tem alguma coisa de hortaliças. Então, os estudantes vêm visitar a propriedade para conhecer e muitas vezes ter uma aula, por exemplo, de biologia, de uma outra disciplina na própria propriedade. Isso é importante porque tira o aluno da sala de aula, daquela educação mais convencional, e leva para um ambiente diferente, onde tem muita novidade para eles e facilita, às vezes, até para o professor ministrar uma aula. Você sabe qual o percentual de ocupação das propriedades nos finais de semana, durante a semana? Ele oscila bastante. Tem mais ocupação nos finais de semana, mas tem uma boa capacidade ociosa ainda. Nós temos hoje eu diria assim, um baixo fluxo de visitantes. Teve alguns momentos que teve um pouco mais de visitantes já, mas nós temos ainda hoje uma boa capacidade ociosa. O que acaba sempre lotando as pousadas é nos finais de semana ou em finais de semana com algum feriado, feriado prolongado, exatamente. Aí acaba lotando, mas nos finais de semana normais, normalmente ainda tem vaga disponível. No verão, normalmente as pessoas procuram as praias. E o meio rural, ele é frequentado mais em que época? Mesmo no verão também é mais durante todo o ano. Nós temos uma particularidade na Serra Catarinense, na região de Urubici, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, que tem associação lá também. Lá é o turismo mais de inverno, mas nas demais regionais ele é meio que regular. Não tem essa oscilação entre o inverno e o verão. E o que as pessoas procuram mais lá nas propriedades? Bom, as pessoas quando vão para a acolhida na colônia elas vão com um propósito, que é uma convivência com as famílias, com os agricultores e também estar num ambiente protegido, a natureza preservada, com bastante água,
mata, essas questões assim. Então é um público, é um turista que que quer alguma coisa diferente. Ele não quer simplesmente turismo por exemplo, de praia ou de uma outra atividade. Ele quer ir lá para ter algum conteúdo. Conviver com a família, essas ações assim. A acolhida na colônia, ela tem esse mesmo tipo de programa, assim, fora de Santa Catarina também, não? Não. Hoje nós temos a acolhida na colônia surgiu na França. Certo. O nome original é Accueil Paysan, Exato. que é acolhida camponesa, traduzindo. E ela hoje está em mais de 30 países. Então, na América Latina, o primeiro país que a acolhida se estendeu foi para o Brasil, para Santa Catarina. E hoje nós temos uma associação no Rio de Janeiro, no município de Casimiro de Abreu, que é Rio de Janeiro, bem né? recente, que aí é até uma história um pouco... Imaginei que você ia falar no Rio Grande do Sul. É uma história até bastante, de certa forma, engraçada. Há uns anos atrás, a TAM, é uma parceira da Acolhida na Colônia, gravou um vídeo de 10 minutos na encosta da Serra Geral, e esse vídeo foi durante um mês rodado nos voos da TAM, nos voos nacionais. E o prefeito da cidade de Casimiro de Abreu, por coincidência, estava num voo desses da TAM, viu o vídeo, se interessou pela proposta, veio a Santa Rosa de Lima conhecer o projeto, e aí, a partir daí, a sua equipe começou a trabalhar, teve um intercâmbio, pessoas do Rio de Janeiro vieram para conhecer, pessoas daqui foram para lá, e no ano passado, aliás, no início deste ano, fundou-se a associação lá no Rio de Janeiro. Olha Mas só. tem outras demandas de expansão também. Interessante. E quem pode ser sócio da acolhida da colônia? Bom, agricultor familiar que queira, que incorpore a filosofia da acolhida na colônia, ou seja, uma natureza preservada, não uso de agrotóxicos. Um detalhe importante, as propriedades são orgânicas, não trabalham com produto químico, então esse é o diferencial. Então a pessoa tem que querer isso e ter a E intenção. também ter consciência do que tem que fazer, né? Exatamente, porque tem assim, normativos bastante rígidos para o agricultor fazer parte. Ele tem que seguir um caderno de normas, que tem uma série de regras do que pode e o que não pode fazer, ou do que deve ou que não deve fazer. E uma delas é ter produção orgânica na propriedade, não agredir o meio ambiente, preservar as águas. Toda essa parte ambiental nós temos uma preocupação muito grande. Quantos associados vocês têm lá hoje? Nós temos aproximadamente 180 associados. 180? 180 distribuídos. 180 famílias? Famílias, exatamente. E distribuídas nas 5 regionais. Interessante. Mas esse número ele oscila, nós temos tido um crescimento bastante significativo no último período. Nós pegamos alguns municípios onde se tem um trabalho um pouco mais intenso, tem aumentado o número de associados. Com essa crise da economia, vocês estão sentindo lá também isso, não? Olha, talvez afete um pouco, mas não há um grande Ainda impacto. não deu para sentir não, um grande impacto, um não. impacto forte. Não. O que a gente percebe, por exemplo, é em temporada, se dá um período chuvoso, por exemplo, diminui o fluxo, porque as pessoas que vão, elas não vão simplesmente para se hospedar, elas querem conhecer a propriedade, querem caminhar, querem estar em meio à natureza. E em dias de final de semana de chuva, isso fica um pouco complicado. Então, por isso que as oscilações se dão muito mais quando você tem um período chuvoso, por exemplo. Muito bem, só me dá uma licença um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos a conversar com o Sebastião Vanderlini, que é associado da Acolhida na Colônia. Muito bem, você está acompanhando o programa Espaço Cidadão e nós estamos com o tema Acolhida na Colônia, com o Sebastião Vanderlini, que é associado da Acolhida na Colônia e também consultor. E nós estamos consultando o Sebastião aqui, né, Sebastião? O agricultor, o que ele precisa fazer para se associar à colônia? Bom, tem todo um procedimento que é seguido para ser associado. Bom, o agricultor manifestou interesse de ser associado, o técnico ou a técnica da acolhida faz uma visita na propriedade, ou um dirigente da associação vai lá conhecer como é que é a propriedade. A partir daí ele passa por um processo que a gente chama de diagnóstico participativo, que é onde os demais associados, ou um grupo de associados já há mais tempo na entidade, vão até a propriedade visitar para conhecer a propriedade e para perceber com vários olhares como que está a propriedade, se ela tem potencial, se ela tem possibilidade de se adaptar ao que a acolhida preconiza, das regras, ou seja, do caderno de normas. E a partir daí ele tem um período que chama de transição, que é para adequar a sua propriedade. Se tem alguma atividade, alguma ação que não está de acordo com a associação, com os cadernos de normas, ele tem um período para que ele possa se adequar, que ele possa organizar a sua propriedade. Isso pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode levar 2. É um processo gradativo. Cada propriedade tem uma realidade e às vezes uma condição de fazer mais rápido ou um pouco mais devagar essa transformação. Uma vez feito isso, que ele se adaptou, ou seja, que ele cumpriu essa transição,
ele é aprovado em assembleia, ou seja, são os demais associados que vão dizer que ele pode ou que ele não pode ser associado. Tem todo um critério de participação, de transparência e de envolvimento dos associados para que mais pessoas possam entrar. E quais são os principais itens que a propriedade dele precisa ter para que ele possa ser admitido? Bom, a primeira coisa é essa pessoa, esse potencial associado, ter disposição de abrir a sua propriedade para visitação. Essa é a primeira condição. A segunda, ele tem que aceitar ou concordar ou querer que a propriedade seja transformada para produção orgânica. Mesmo que ele esteja desenvolvendo uma atividade convencional, que use defensivos químicos, por exemplo, ou que tenha uma atividade que, de certa forma, agrida a natureza, ele pode transformar essa atividade ter uma outra atividade mais sustentável e, a partir daí, ser associado. Então, e as características da própria propriedade. Exatamente. Né? Também nós temos hoje 180 associados aproximadamente e nenhuma propriedade é igual a outra. Ou seja, cada um tem a sua particularidade, a sua forma de construir a pousada, o chalé, ou ter uma trilha, ou qualquer outra. Atrações também que possam ter também, né, a propriedade. Né? Então, cada um tem a sua particularidade. Isso é muito respeitado na entidade. E aí as pessoas, quando vão visitar, se elas forem em várias propriedades, vão ver sempre coisas diferentes. Isso também é um potencial para a associação, o fato de ter propriedades diferentes. Uma tem tirolesa, outra tem passeio a cavalo, por exemplo, outra tem uma trilha, outra tem uma cachoeira. E assim é uma diversidade bastante grande, e isso permite que o visitante, quando vá à associação, ele possa visitar vários empreendimentos, várias propriedades e ver sempre novidade. A partir do momento que ele está habilitado a receber as pessoas e tudo mais, tem algum tipo de fiscalização assim na propriedade dele para saber se ele está realmente fazendo tudo de acordo com aquilo que foi preconizado? Não? Tem o caderno de normas, que é um documento que diz tudo o que pode, o que a sociedade pode e o que ele não pode estar executando. E de tempos em tempos faz uma verificação do caderno de normas, ou seja, faz um checklist, visita na propriedade, o técnico vai lá e visita a propriedade e confere item por item se ele está adequado. Se ele não estiver adequado em algum item, ele tem um período para se adequar, para se ajustar, para ele poder continuar usando a marca e continuar sendo associado e recebendo visitantes. E já aconteceu algum caso de alguma propriedade ser excluída por não corresponder aos itens que vocês... Não, exclusão não. Nós temos propriedades que são advertidas, pode eventualmente ter uma advertência, elas se adequam novamente e a partir daí continua normalmente. Fala, isso nunca teve... Não tivemos, que eu tenha conhecimento, nenhum associado que foi excluído por conta de alguma infração mais grave. Nós temos mais alguns depoimentos ali, vamos acompanhar. Tu fica assim, quem será que vai vir? Né? Será que vai gostar? Será que eu vou me dar bem com as pessoas? Porque tem essa coisa do choque cultural. Então as pessoas chegam e quando chegam aqui, nossa, um casal jovem, trabalhando no campo, porque a gente trabalha no campo, a gente não só recebe o turista, né? A gente pratica um pouco de agricultura, tem os animais, tem todo esse trabalho de sítio que dá muito trabalho. Então a gente hoje não está aqui como sitiante, a gente é morador e trabalha com turismo. Então o maior desafio para mim é receber uma pessoa nova sem ela conhecer a história da associação. Porque hoje o agriturismo é uma prática diferente, uma modalidade diferente do turismo e geralmente as pessoas que não conhecem acabam achando que vai chegar aqui e vai encontrar um hotel fazenda, um garçom, um gerente. E não, encontra os proprietários e a família e faz essa dinâmica toda conjugada entre o proprietário e o turista e acaba virando uma grande família, amigos, e ter troca de experiência que é muito bacana. O projeto Acolhida na Colônia é a valorização da agricultura familiar, principalmente a valorização do trabalho da mulher no meio rural, porque o trabalho no campo, principalmente, sempre foi considerado como atrasado, né? Um trabalho pesado, e a mulher sempre teve uma jornada de trabalho muito pesada, né? Ela tinha uma jornada de trabalho 24 horas praticamente, que ela não descansava. E com o projeto Acolhida na Colônia, ela começou a ser valorizado o trabalho dela. A alimentação que ela sempre fazia, começou alguém a elogiar o trabalho dela, as flores, a verdura, o quintal. Isso não era valorizado, né?
todo mundo que vem deixa um pouquinho, todo mundo que vai leva um pouquinho, né? Acho que é fundamental para o ser humano essa troca, né? As pessoas que nunca conheceram, coisas simples. Eu era um, que era de São Paulo, fico fascinado, e as pessoas também ficam, né? Então, quem vem da cidade vem com uma bagagem e leva um pouco do conhecimento do campo. Muito bacana. No teu entendimento, a mulher ficou mais valorizada com essa nova etapa na vida de vocês que trabalham no meio rural, não? Com certeza. Um detalhe importante, por exemplo, é que as 5 associações regionais têm mulheres na coordenação. Na coordenação. Isso é uma prova concreta de que realmente o trabalho da mulher é muito mais valorizado. E uma outra questão também que inclusive as mulheres falam é, por exemplo, você receber um visitante e depois elas receberam um elogio pela alimentação que fizeram, por exemplo, coisa que nunca se valorizava, né? Então, a participação da mulher, a valorização dela, a autoestima, com certeza melhorou muito. As pessoas que frequentam têm normas, não é? Nunca aconteceu o caso de ter que se pedir para gentilmente que se retirem do local por falta de um comportamento adequado, alguma coisa assim nesses locais, não? Normalmente as pessoas que vão visitar, a pessoa do meio urbano que vai para acolhida na colônia, família, ela já né? vai, normalmente são famílias ou grupos de amigos e pessoas que já têm ou já foram, alguém já indicou, então elas têm já uma ideia, uma certa ideia de como que vai ser lá no meio rural. Que não vai ser, por exemplo, num hotel você vai chegar, vai ter uma recepção, vai ter um gerente que vai ter vai Hotel organizar. Fazenda tem essas coisas. Tem essas coisas. Nesse acolhida na colônia é diferente. É o próprio dono, o proprietário que está ali, a senhora dele, é isso? Isso, quem vai receber o visitante é a própria família. A própria família, né? É a família que vai receber, que vai organizar todo o procedimento, toda a alimentação, vai receber, vai conversar. É a própria família. Então é um ambiente muito mais familiar. E isso faz também com que as pessoas que vão comecem a interagir mais com a família e criem um ambiente muito familiar, né? Então esse é um grande diferencial em relação aos hotéis fazenda, por exemplo. Eu estava vendo ali a apreensão deles, né? Quem é que vai chegar aqui em casa, né? Quem são essas pessoas? Que jeito eles têm? Como é que eles vão se portar aqui, né? Essa expectativa foi uma coisa generalizada, assim? Todos tinham mais ou menos esse sentimento, não? No início, quando você abre a sua propriedade para visitação, realmente tem um pouco essa expectativa, fica essa ansiedade. Quem que vai visitar, qual é o perfil dessa pessoa? Quem que vai aparecer por aqui, né? Qual é a expectativa da pessoa que está chegando? Exatamente. Então mas com o tempo, a própria família vai se adequando, vai percebendo que as pessoas que vão em busca desse espaço, elas querem sossego, querem tranquilidade, querem convívio lá no meio rural, e fica bem tranquilo, então não tem tido problema. Já tem uma certa intimidade com isso. Exatamente, também, né? Não tem tido problemas não. E quem não é agricultor pode participar ou contribuir com a acolhida da colônia? Não? Pode, com certeza. Nós temos aqui, De que forma? Inclusive aqui em Florianópolis, tem uma associação chamada Amigos da Acolhida na Colônia, que são pessoas Aqui em Florianópolis? Aqui em Florianópolis, que conheceram a acolhida ou que foram visitar ou de alguma forma tiveram um contato com a associação, gostaram da ideia, encamparam a ideia e participam. Nós temos, por exemplo, arquitetos, engenheiros, professores, outras pessoas aqui do Florianópolis que contribuem às vezes com a associação. Um exemplo bem prático, uma decoradora de ambientes internos, que é amiga da associação, foi a Santa Rosa Lima agora recentemente, uma propriedade que recém entrou na acolhida para ajudar a organizar a propriedade, ver como organiza a parte mais de decoração e tal. Então as pessoas têm essa interação, essa contribuição, mesmo as pessoas das cidades, com os agricultores lá. E a acolhida da colônia já ganhou algum prêmio pelo trabalho? A associação já teve vários prêmios, vários reconhecimentos, vários prêmios. Então, assim, qual é o principal deles? Nós tivemos reconhecimentos do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da própria TAM, por exemplo, parceria com a TAM é um reconhecimento, porque você tem uma empresa da TAM investindo na associação, é importante. E o mais recente agora foi o Prêmio FINEP de Inovação na categoria Tecnologia Social de 2014. A associação ganhou um prêmio
aqui a nível de sul do Brasil, nos 3 estados do sul, da categoria de tecnologia social. É um prêmio importante, Olha só. além do prêmio ser um prêmio em dinheiro que você potencializa investir na associação, é um reconhecimento do trabalho desenvolvido. A Acolhida na Colônia tem uma organização, ela se organiza em um fórum, né? Com 5 associações. Como é que está esse fórum? Nós começamos há mais ou menos 2 anos atrás a discutir, reunir as 5 associações regionais, porque cada uma das associações tem uma diretoria própria, um CNPJ e um estatuto próprio. Então são 5 organizações com autonomia, com vida própria, porém usam a mesma marca, têm a mesma filosofia, têm os mesmos objetivos. E essas 5 associações começaram a se reunir há uns 2 anos atrás, com reuniões trimestrais, para começar a discutir o futuro, os rumos da associação, como fazer, como trabalhar a expansão, como melhorar a associação. E a partir daí surgiu a ideia ou a necessidade de organizar, de fortalecer esse fórum e transformá-lo numa federação. Então foi um processo sendo construído. Nós teremos agora no mês de março de 2016, Mês que vem, então. Exatamente. É um grande seminário que vai ser, inclusive, em Florianópolis, onde vai ser constituída a federação, ou seja, uma associação das 5 associações regionais. Esse espaço, essa federação, vai permitir organizar algumas outras coisas mais. Por exemplo, a questão da expansão. Nós temos demanda em vários estados do Brasil que querem ter acolhida na colônia nos seus estados. Várias organizações, várias prefeituras, inclusive governos de estado que querem apoiar essa ideia, esse modelo. E hoje, da forma que a associação está organizada, ela não consegue olhar para a expansão. Então acabou, por exemplo, o Rio de Janeiro vindo para cá conhecer e aí levando o modelo para lá. Mas se tiver uma estrutura organizada, isso vai ser muito mais facilitado. Porque uma das questões originais da acolhida é de que esse modelo seja disperso pelo Brasil todo. Então, só que para isso tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma estrutura para que consiga fazer isso. E a federação, além de outras coisas, vai permitir também a expansão. E os desafios para os próximos anos da colônia? Bom, eu diria que um dos grandes desafios é, em 2016, nós consolidarmos a federação. É uma estrutura importante. O segundo desafio, eu diria que é cada vez mais trabalhar o fortalecimento dos vínculos associativos. Ou seja, a associação, quem participa realmente tem que estar cada vez mais imbuído dessa ideia de que o associativismo é uma alternativa. E a terceira questão, eu diria que é continuar potencializando, divulgar o agroturismo, porque nós precisamos estar divulgando, porque as pessoas do meio urbano da cidade precisam conhecer para ir visitar. Então, a divulgação é importante também. Muito bem, a nossa equipe toda está convidada para ir passar um final de semana na acolhida da colônia. Tá? Gostaram? Eles gostaram. Com certeza. Sebastião, obrigado pela tua Nós aqui agradecemos a oportunidade. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá, viu? Muito obrigado. Estão realmente convidados para ir conhecer a acolhida na colônia em qualquer um dos nossos municípios. Não tem dúvida. Muito obrigado a você também que nos premiou com sua audiência. E até o próximo programa, espero encontrá-lo lá. Grande abraço.